Muito bom dia, vamos lá nessa sexta-feira, então, 24 de fevereiro, para fechar a semana. Índices do gás nos Estados Unidos na mínima dos últimos 2 anos e meio, próxima mínima. O TTF, que é o índice do gás negociado na Europa, já está 85% abaixo do pico de agosto de 2021. Commodities para baixo ajudam a segurar a inflação, mas a inflação, depois de trilhões de dólares injetados na economia em mais de uma década, especialmente nos últimos anos, fez com que a alta dos preços estejam disseminadas na sociedade. Apesar de Europa e Estados Unidos já terem atingido o pico da inflação, no meu entender, ainda há complicações para controlar essa inflação e demorará mais tempo do que eles imaginam para voltar à meta de 2%. Tá? Com isso, terão que subir mais juros, e os Estados Unidos subindo juros impacta o mundo todo. E seguem saindo dados mistos nos Estados Unidos que deixam o mercado completamente perdido. Então, pedido de seguro-desemprego caiu na semana. Isso, obviamente, mostra que tem mais empregados e pressiona os salários, pressiona a empresa por pagar maiores salários para contratar as pessoas. Tá? O nível de desemprego está basicamente em níveis mínimos, em 3,4%. Agora, o PIB cresceu 2,7%, quando a expectativa era 2,9%. Então, será que começou a crescer já um pouco menos e a economia vai desacelerar, tirando um pouco de pressão dos preços? Mas aí você vê que também saíram dados, a segunda leitura do índice de preços de gastos com consumo, que é o PCE, a medida de inflação preferida do Banco Central americano. E essa segunda leitura subiu da primeira leitura. Hoje tem dados do PCE após essas duas leituras, mas a expectativa é que com essa segunda leitura mais alta que o preço continue pressionando. Agora, novas hipotecas, pedidos de novas hipotecas nos Estados Unidos foi para mínimo em 28 anos. Estados Unidos, os americanos já estão endividados no recorde no cartão de crédito. Níveis de poupança já está em níveis mínimos. E o que a gente vê a taxa de juros mais alta pressionando novos empréstimos, isso obviamente faz com que provavelmente tenha uma demanda menor nos Estados Unidos por essas casas. Já na Flórida, que tem muitos estados, principalmente os democratas, que pessoas estão mudando em direção à Flórida, ainda segue pressionado os preços de imóveis por lá, tá? Na União Europeia, os dados de inflação que tinham vindo no mês passado, anualizado, 9,2%, veio 8,6%, então caiu. Mas o núcleo da inflação, que é quando você retira alimentos e energia, subiu 5,3%, acima do que o mercado esperava. Portanto, mais pressão ainda inflacionária na Europa também, que deve sim fazer com que eles tenham que subir os juros por mais tempo, e até mesmo Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, já disse isso textualmente. Japão, a mesma coisa. A inflação, 4,3%, a máxima desde 1991. O núcleo da inflação, retirando alimentos e energia, a máxima desde 1981, 4,2%. Isso bota mais pressão no ien, na moeda japonesa, que alimenta a inflação. O novo presidente do Banco Central japonês falou que o Japão continuará com taxa de juros nominal negativa, ou seja, política monetária expansionista, e que vai continuar injetando dinheiro na economia. Obviamente, o mundo subindo os juros, especialmente os Estados Unidos, e o Japão não, pressiona a moeda japonesa e, obviamente, alimenta mais ainda a inflação, tá? E a Turquia, exemplo muito mal, por sinal, de interferência do presidente Erdogan no Banco Central turco, que nos últimos 2 anos já mandou embora 3 presidentes do Banco Central, porque o Banco Central lá não é autônomo, vale uma reflexão para o Brasil. A Turquia, que está com inflação de mais de 70%, reduziu novamente a taxa de juros de 9 para 8,5%, mais uma vez com interferência do presidente, interferência política, o que leva a inflação, obviamente, a níveis muito mais altos e pressionados, tá? No Brasil, hoje tem dados de IPCA, IPCA 15, inflação, e ontem serão dados de níveis recordes de arrecadação no mês de janeiro. Caso da vaca louca foi considerado atípico aqui no Brasil, sem risco de propagação para seres humanos, então a exportação de carne brasileira que está congelada para a China deverá voltar à normalidade em breve. Um ótimo dia a todos.